Boa noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Que bom estarmos em mais uma quarta-feira, quarta-feira de oração nos lares. Que Deus esteja falando aos nossos corações, que Deus esteja dando entendimento à nossa vida, porque é muito bom quando nós lemos a Bíblia, quando nós estamos aprendendo da palavra do Senhor e também falando com Ele através das orações. Portanto, que nesse momento você se una a todos, mesmo que seja de forma online, para orar, interceder ao Senhor. Eu peço que, se você quiser e puder, coloque então pedidos de oração nesse momento, digite aí pedidos de oração, para que nós possamos então orar. Num dado momento de oração, possamos ler e orar por você. Se você também quiser agradecer, contar algum testemunho, você pode fazer também, porque é muito bom agradecer a Deus. Então, nesse momento, eu te convido para agora fazermos um momento de oração em nossos lares. Então, neste momento, você estará junto com alguém na sua casa ou então sozinho mesmo. E se alguém estiver colocando pedidos de oração, você também vai poder orar pelo seu irmão e orar pelos seus pedidos, por aquilo que Deus colocou no seu coração, para falar com Ele, pedir a Ele. Ele é o único que podemos colocar todo o nosso coração, toda a nossa necessidade podemos colocar diante do Senhor. E Ele fará o melhor. A vontade é dele, soberana vontade. Se Ele quiser fazer, Ele fará. Também, se Ele quiser que nós venhamos a esperar, nós devemos esperar confiantemente naquilo que Ele tem para fazer em nós. E se Ele disser também, não é por esse caminho, vamos entender também porque Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus do qual sabe o melhor para nós. Então, nesse momento, vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor e vamos então interceder por nossos irmãos. Vamos então ao momento de oração.
Bem, amados, vamos então continuar nossa série de mensagens, onde nós estamos falando sobre os pequenos livros da Bíblia, pequenos, mas importantes. Hoje nós estaremos falando sobre Joel, o livro do profeta Joel. Já falamos sobre Ruth, já também falamos sobre Lamentações de Jeremias e hoje estaremos falando sobre Joel. Joel é um dos profetas mais antigos do Antigo Testamento. O livro de Joel faz parte do livro dos 12, não é? É assim conhecido na Bíblia hebraica, o livro dos 12. Na verdade, todos os livros dos profetas menores são todos juntos, unidos na Bíblia hebraica dos judeus. Então, ele está ali no livro dos 12. Na nossa Bíblia, né, nossa Bíblia protestante, ele se encontra então fazendo parte dos profetas menores. Então, Joel é um dos profetas menores e, na verdade, Joel também é um dos livros pequenos dos profetas menores. Mas Joel se encontra então nessa categoria. Profetas menores não quer dizer que são menos importantes do que os outros profetas. Bom, profeta menor porque os escritos são pequenos e existem 12 profetas menores. O nome de Joel significa o Senhor é Deus. E talvez esse nome, esse significado do nome dele, o Senhor é Deus, é que dê ênfase justamente àquilo que é o conteúdo do seu livro. Provavelmente esse nome nos dá qual a situação do profeta em seu tempo. Como o povo do Reino do Sul, não é? Ele profetizou para o Reino do Sul, ou seja, Judá, estava diante de uma situação em relação ao seu cotidiano, não é? Diante de Deus e diante daquilo que estava acontecendo na sua economia. O profeta Joel então profetiza nesse tempo, é um tempo conturbado dentro da nação judaica, não é? No Reino do Sul, no Reino de Judá. Deus estava no controle de tudo. Deus, apesar das questões que estavam acontecendo históricas, sociais, econômicas naquele tempo, Deus estava no controle de tudo. E é por isso que o nome de Joel então significa o Senhor é Deus, porque o nome dos profetas dá muito entendimento ao chamado que Deus tem para cada um deles. E Deus estava no controle da situação ali, daquele momento na história do povo de Judá. E tudo que ocorria dentro do povo do Reino do Sul, como também até nas outras nações, Deus estava no controle. Portanto, Joel, o livro de Joel, profetiza justamente isso, que Deus está ali com o seu povo, que Deus está ali sempre no controle. Naquele tempo que Joel profetizou, era mais ou menos o ano 800 a.C. É uma data que, na realidade, nem todos os historiadores ou teólogos têm uma certeza. Não se sabe se Joel profetizou antes da ida para o cativeiro, ali na Babilônia, nem se sabe se foi pós-Babilônia. Na verdade, a grande maioria fala que foi depois do cativeiro da Babilônia. Então, eu entendo que se a grande maioria dos historiadores e teólogos falam sobre isso, eu também entendo que provavelmente foi depois do cativeiro que Joel profetizou. 800 antes de Cristo, alguns datam assim. Então foi nesse tempo que Judá passou por uma situação complicada. Lembra que eu falei que eles estavam com problemas econômicos, não é? Problemas ali sociais? É porque houve então uma grande praga de gafanhotos, uma grande invasão de gafanhotos ali na região da Judéia e naquela região do Reino de Judá. E justamente essa praga de gafanhotos afetou com certeza a parte econômica, porque o povo vivia da agricultura naquele tempo. Então a crise afetou as plantações, não é, do território de Judá, e por isso o povo estava passando uma situação complicada em termos econômicos. E aí Joel então profetiza dentro desse tempo
e se utiliza, é claro, até da situação que está acontecendo. Deus levanta seus profetas e em meio a alguns momentos em que justamente a vida cotidiana do povo é utilizada dentro da profecia. E foi o que aconteceu também aí com o profeta Joel. O profeta Joel, então, passou a dizer ao povo, a profetizar para o povo que tudo o que acontecia estava na vontade de Deus e que Deus, não é? E era necessário que o povo cresce em Deus, que Deus estaria também pronto para ajudar o povo, pronto para erguer a sua mão, pronto para poder tirar o povo da situação em que se encontrava. Então, é isso que o livro do profeta Joel tem a dizer. Dentro da teologia, dentro da doutrina bíblica, nós temos algo aonde é o objetivo central, o grande tema do profeta. Como nós estamos comentando aqui, do povo crer num Deus que poderia os livrar, mas que Deus também estava dando essa praga para também ensinar ao povo que se voltasse para ele. Portanto, o grande tema do livro de Joel é o dia do Senhor. Sim, o dia do Senhor, o dia do julgamento do Senhor. Aqui a gente já também comenta algo que, na verdade, as profecias que eram feitas pelos profetas, né, as profecias, elas tinham pelo menos dupla situação. A situação atual, do qual o profeta estava profetizando realmente o que o povo estava passando ou iria passar naquele tempo deles, mas também a profecia também apontava muitas vezes para o futuro. E é o que acontece no livro de Joel. O dia do Senhor, ou o grande dia de julgamento de Deus, estaria acontecendo tanto para o povo de Judá, não é, para o reino do sul de Judá, como também Joel apontava para o dia do Senhor no sentido da consumação, no sentido do último dia, aonde Deus julgará a terra, Deus julgará os povos, Deus dará uma sentença tanto de vida eterna, como também a sentença de perdição eterna, de condenação. Então, o dia do Senhor é o tema principal do livro de Joel. Ele relata esse dia do Senhor, que é o dia de julgamento para Judá, tanto também um julgamento futuro para todas as nações, para todos os povos. Joel é conhecido como esse profeta do dia do Senhor e também conhecido como o profeta de Pentecostes. E aí é algo interessante sobre essa questão, conhecido como o profeta de Pentecostes, porque o dia do Senhor, que é o tema principal, tem muito a ver com a profecia de Joel em relação ao dia de Pentecostes, ou seja, ao dia em que Deus iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Lá em Joel 2, versículos 28 a 30, nós podemos ver aí, não é, quando diz: "E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça." É uma profecia que com certeza apontava para o futuro. E na verdade, quando isso acontece lá em Atos dos Apóstolos, Pedro então relata justamente essa parte do livro do profeta Joel. Quando Pedro então cita: "Assim como o profeta Joel profetizou", então na verdade Pedro fala da profecia de Joel e que se cumpria ali no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Os discípulos e outros que ouviram a pregação de Pedro aceitaram a Jesus como Senhor, receberam do Espírito Santo e estavam falando em várias línguas e todos entendiam o que era dito na sua própria língua natal. Então isso é relativo a essa profecia de derramar meu Espírito sobre todos os povos. É o que aconteceu no Pentecostes. E então o profeta de Pentecostes, o profeta Joel, que profetizou Pentecostes, na verdade o Pentecostes, esse momento de derramamento do Espírito Santo, é justamente o grande prenúncio de que o dia do Senhor está vindo,
porque as coisas estão se cumprindo. O Messias viria, depois do Messias vir, o Messias ressuscitaria e venceria a morte. Depois disso, desceria então sobre todos os povos, como está aqui em Joel 2, 28 a 30, descerá sobre todos os povos o Espírito Santo de Deus. E também o profeta Joel, continuando falando do dia do Senhor, o grande julgamento, também vai um pouco mais dizer que haverá também esse julgamento. Esse julgamento acontecerá. Veja que no versículo 32 do capítulo 2 ainda, nós lemos do 28 ao 30, no versículo 32 do capítulo 2, vai dizer o seguinte: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, mais uma vez aqui, o profeta Joel, além de falar sobre o Pentecostes, ele lá na frente, no versículo 32, está falando sobre a questão da salvação e a questão do chamado de Deus para a salvação. Ele está aqui dizendo claro de que o dia do Senhor, na verdade, pode ser um dia de maldição, um dia de julgamento, de condenação, mas também é um dia de salvação. O dia do Senhor, para alguns, é um dia bom, um dia excelente. O dia do Senhor, ou o grande momento em que o Senhor julgará o mundo, é um dia alegre para aqueles que invocarem o seu nome, para aqueles que querem receber a bênção. Joel demonstra em seu livro que o dia do Senhor é bênção e ao mesmo tempo maldição. Para aqueles que aceitarem a salvação de Deus, que é claro que nós hoje sabemos que está em Cristo Jesus, e o profeta apontava isso, e o povo de Israel, o povo de Judá, não é? Os judeus sabiam que o Messias viria e que haveria esse dia, não é? Na verdade, é essa aliança da redenção que se consuma em Jesus. Então, aqueles que aceitarem a salvação de Deus que está em Jesus, esses serão libertos e salvos e terão vida eterna. Mas para os que desejarem muito mais o mundo e os seus prazeres, para eles haverá a justiça de Deus, a justiça divina. E a justiça divina não falha. A justiça de Deus, ela é perfeita. Portanto, eu ouso dizer, mas olhando para a Bíblia e olhando para esse pequeno livro importantíssimo que é o de Joel, eu ouso dizer de que aquele que não tem o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, aquele que não tem o sangue sobre ele, este com certeza será condenado, porque nenhum de nós que está nessa terra, nenhum de nós, mesmo os que fizerem melhores obras, mesmo aqueles que tenham intenção, a melhor intenção possível, nenhum de nós está apto a fugir do julgamento divino, da justiça divina, porque sempre somos pecadores e, na verdade, nós não acertamos em nada sem Jesus Cristo. Só com Jesus Cristo sobre nossas vidas, só com o sangue de Jesus sobre nossas vidas, só sendo discípulo de Jesus Cristo, caminhando com Ele, e só Ele fazendo uma obra em nós, é que podemos fugir, ou no sentido, nos livrar desse dia do Senhor. Porque Ele se torna nosso advogado, Ele se torna com o seu sangue aquele que pode nos purificar de toda injustiça e então nos fazer justos diante de Deus. Eu quero terminar com você aqui em mais um versículo dentro do livro do profeta Joel, que se encontra no capítulo 3, versículo 14, que vai dizer: multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. É o profeta Joel mais uma vez tendo essa visão profética e dizendo: há muitos ali, multidões, povos, raças, estão todos ali no vale da decisão. Multidões e multidões nesse vale, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Que vale da decisão é essa? É o julgamento. O vale da decisão é aquele local onde Deus agora dará a sentença final. Justos estarão com Ele a vida eterna. As ímpios, rebeldes, estarão em perdição eterna. E aí é esse panorama que trago para você do profeta Joel, do profeta menor, e que é tão importante dentro da sua mensagem
esse dia do Senhor. É tão importante, profeta Joel, que até foi citado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro naquela ocasião do Pentecostes. E ele deve continuar sendo importante para as nossas vidas. São 3 capítulos, apenas 3 capítulos. Eu desafio você mais uma vez, assim como estou fazendo nos outros livros, desafio você a ler Joel. Você poderá lê-lo de hoje, não é? Desta quarta-feira até a próxima quarta-feira. Você tem muito tempo para parar e ler os 3 capítulos do profeta Joel. E você já tem agora pelo menos esse panorama, essa ajuda de entender mais ou menos o que o profeta Joel está querendo dizer com todas essas profecias. E quero que você aqui comigo, né, termine junto comigo pensando em algo. Como está a sua decisão em relação ao dia do Senhor? Você estaremos presentes nesse dia do Senhor. Como diz os textos da Bíblia Sagrada, que dizem que no momento que estaremos ali diante do Senhor, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, etnias, povos variados, estaremos diante do Senhor. E o Senhor estará nos julgando, estará julgando todas as nações. Mas a questão agora é individual. Como você está preparado para aquele último dia? Como você está preparado para se colocar diante do Senhor, face a face com Ele, e ali Ele, naquele grande dia, o que Ele dirá para você? Vinde a mim, filhos amados, venham para perto de mim, ou Ele dirá para você, eu não vos conheço, apartem-se de mim. Você será as ovelhas ou será os bodes que serão tirados para o lado esquerdo? É com você. Pense nisso. E dentro do Antigo Testamento há essa profecia do qual nos lembra de que um dia haverá esse dia do Senhor, esse dia do julgamento do Senhor. Portanto, eu quero orar com você e espero em Deus que você leia o profeta Joel e você venha refletir como está a sua vida em relação a esse grande dia do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos gratos, ó Pai, por mais um momento, ó Pai, que estamos aqui refletindo Tua Palavra. Por mais uma vez que o Senhor nos dá, ó Pai, para podermos entendê-la e podermos, pelo menos, ler um livro das Tuas Sagradas Escrituras. Te agradeço pelo profeta Joel, Pai. Te agradeço por esse profeta que um dia profetizou duplamente, tanto para Judá quanto para nós. E que veio até, em algumas suas profecias, vieram também se cumprir, como se cumpriu em Pentecostes. Acredito que o restante da profecia de Joel, que será a segunda vinda de Cristo, o julgamento final, também irá se concretizar e se cumprir. Mas nos ajuda, Senhor, a estarmos prontos para esse dia. Assim como o profeta Joel profetizou sobre os dias que o Messias viria, sobre os dias que haveria o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, e ocorreu, nos prepara também para o dia final, o dia de juízo, o dia do qual Deus estará julgando, onde Jesus Cristo voltará e julgará todas as nações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda meu irmão e minha irmã que está me ouvindo nesse momento, para que esteja firme para aquele dia dizerem: que bom que o Senhor voltou e que bom que o Senhor está agora com juízo sobre nós. Não será fácil para algumas outras pessoas, mas quem está me ouvindo nessa noite, Pai, se quer entregar a sua vida diante do Senhor, arrepender-se dos seus pecados e se converter ao Evangelho, que faça nessa noite, que faça por via dessa palavra, que faça nesse momento, porque o Senhor está presente aonde esta pessoa está. Que essa pessoa possa fechar os seus olhos, que essa pessoa possa orar e pedir de coração: Senhor, salva-me. Salva-me da ira vindoura. Senhor, salva-me. Salva-me porque eu quero estar nesse julgamento, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. É o que te peço e agradeço no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Foi uma bênção estar com vocês mais uma vez nessa série Pequenos Mas Importantes, Profeta Joel. E no nome de Jesus, mais uma vez eu te digo, leia o livro de Joel. Deus te abençoe com essa leitura e que Deus possa ainda mais falar ao teu coração. Fazemos só apenas um panorama aqui, mas nesses 3 capítulos eu sei que Deus tem em cada capítulo algo para falar para você. Deus te abençoe, um abraço e até a nossa próxima quarta-feira
com nossa série